Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Atenção, havia uma grande multidão. Preste atenção, havia uma grande multidão. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Imagine a cena, por favor. E pondo-se no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Quem é esta mulher? Gostaria que você se colocasse no lugar dela nesta manhã. Se você não se colocar no lugar dela, você não vai entender nada desta mensagem. Se coloque no lugar dela nesta manhã, por favor. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha, neste momento, eu vou pedir que o pastor Márcio, ao microfone, nos dirija a Deus em oração. Esta mensagem ela é tão importante, mas tão importante, que nós vamos dividi-la em duas etapas. Vou pregar a primeira parte nesta manhã e a segunda parte hoje à noite. Só para você ter uma ideia, nós vamos precisar de 2 cultos para entregar esta mensagem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse texto da Tua Palavra que nós acabamos de ler. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, use a vida do Teu servo para transmitir a Tua Palavra e que nós possamos ser edificados e que possamos, ó Deus, sairmos daqui essa manhã modificados pelo Senhor, tanto emocionalmente, espiritualmente, através da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por esse texto, pelo exemplo dessa mulher citada nesse texto também, que nós possamos enxergar não só mais dela, mas principalmente da Tua misericórdia estendida às nossas vidas. Oramos, ó Pai, desta forma, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. A mulher apanhada em adultério, esta é a primeira parte do sermão. E é muito importante que você e eu nos coloquemos no lugar dela, se desejamos aprender alguma coisa com esta mensagem. Os fariseus, eles viviam para pegar Jesus Cristo em algum tipo de contradição. Eles eram pessoas que ficavam torcendo para que Jesus Cristo ou caísse em pecado ou viesse a morrer mesmo. Infelizmente, irmãos, quando eu e você estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos sempre nos deparar com pessoas desejando o nosso pior, desejando o nosso mal. Mas o que a Bíblia ensina a respeito dessas pessoas? A Bíblia ensina que o diabo, Satanás, está por detrás dessas pessoas. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este texto que acabei de ler se encontra em Efésios, capítulo 6, verso 12.
Então Jesus sabia que por detrás daqueles homens jazia o diabo. Ele sabia que o diabo estava usando aqueles homens para condenar a mulher e estavam procurando condenar Jesus também. Os fariseus, eles estavam sempre usando duas táticas para pegar Jesus em alguma contradição. Primeira era a guarda do sábado. Como Jesus não guardava o sábado, e o sábado sempre foi sagrado para os judeus, queriam condená-lo por não seguir os rituais da lei de Moisés. E segundo, a doutrina da ressurreição, pois havia os saduceus que não criam na ressurreição e os fariseus que já criam na ressurreição. Eles queriam encontrar discrepâncias nos ensinamentos de Jesus Cristo em relação aos ensinamentos de Moisés. Uma mulher foi apanhada no ato de adultério, mas ao invés de levá-la para o sumo sacerdote, era o que a lei determinava, ela tinha que ser levada para o sumo sacerdote, eles a levaram para Jesus, que não era o sumo sacerdote. Por quê? Porque queriam pegá-lo em alguma contradição. Será que Jesus iria concordar ou não com a lei de Moisés? A lei que mandava apedrejá-la? Então veja, foi uma situação muito difícil para Jesus, e ele só se saiu bem porque ele era Deus, porque ele era perfeito, amém, irmãos? Mas foi uma situação impossível. Colocaram Jesus num beco sem saída, e se fosse qualquer um de nós, nós teríamos nos condenado a nós mesmos. Mas como se tratava de Jesus, ele soube como lidar com aquela situação. Eu mesmo, que já estou no ministério há 3 décadas, já fui apanhado em algumas ciladas. Certa vez, uma pessoa aparentemente inocente me perguntou: pastor, é verdade que os líderes da igreja, principalmente aqueles que fazem parte da diretoria, deveriam ser dizimistas fiéis e deveriam também entregar sua promessa de fé para missões com fidelidade? Na hora eu pensei que se tratava de uma pergunta inocente, que a pessoa estivesse apenas querendo aprender. E eu respondi inocentemente, sem saber que se tratava de uma armadilha: sim, meu irmão, é verdade. A própria palavra liderança quer dizer exemplo. Então quem está em liderança precisa dar o exemplo. E nada mais justo que quem esteja na liderança seja fiel nos seus dízimos, na sua promessa de fé para missões. Mas assim que eu dei essa resposta, a pessoa disse: pois é, eu sei que fulano, que faz parte da diretoria da igreja, não é dizimista fiel, não entrega os seus dízimos e não participa da promessa de fé. E agora, o que o senhor vai fazer a respeito disso? Que armadilha, né? Na hora eu fiz uma oração instantânea: Deus, me socorra aqui. E eu respondi: primeiramente, como que você sabe disso? Na nossa igreja, nós não procuramos saber dessas coisas. Nós ensinamos que o dízimo é entre a pessoa e Deus. Nós ensinamos que as ofertas é entre a pessoa e Deus, e ninguém precisa saber disso. Ademais, eu só vou acreditar se esse próprio irmão me procurar e dizer que ele não é fiel nos dízimos. Caso contrário, assunto encerrado. Amém, irmãos? Veja o verso 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Colocaram Jesus entre 4 paredes. Vamos ver o que Jesus respondeu? Vamos ver o que Jesus fez? E o que eu e você devemos fazer também em relação àquelas pessoas que pecam contra Deus. Em primeiro lugar, veja a situação da mulher, no verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha, não há nenhuma dúvida de que ela realmente foi apanhada no ato, ou seja, ela era culpada. Ela foi pega naquele momento.
E por isso mesmo, alguns até sugerem que ela foi tirada à força e trazida perante Jesus e perante uma multidão de pessoas ainda nua ou seminua. Imagine a vergonha e o constrangimento para aquela mulher. Ela foi humilhada em público, ela foi ultrajada em público. A lei de Moisés estava correta e ela estava errada. Então, humanamente falando, digamos assim, não havia esperança para ela. De acordo com a lei daquela época, ela merecia morrer. Mas o que ela e os fariseus não sabiam é que diante deles estava ninguém mais, ninguém menos que o próprio autor da lei. Amém, irmãos? Ou seja, o único que podia perdoá-la, podia perdoar aquela ofensa e qualquer outro tipo de ofensa. Alguém muito maior que Moisés e alguém muito maior que a lei. Veja então duas atitudes corretas para com o pecado, irmãos. A primeira, a mulher não se defendeu. Verso 4 diz: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Ela não abriu a sua boca. Ela consentiu com as acusações de seus inimigos. Ela não buscou os seus direitos. Ela simplesmente se entregou. Ela se entregou ao julgamento. Sabe, irmãos, isso é sinal de arrependimento. Isso é sinal de reconhecimento de pecados. Porque aquela pessoa que fica tentando se explicar e se defende das acusações, não está realmente arrependida. Essa mulher poderia sim ter colocado toda a culpa no homem com quem ela estava adulterando, mas ela não abriu a boca e aceitou completamente as consequências dos seus atos. E é importante que você perceba isso. Ela humildemente não se defendeu, não se explicou e não transferiu a culpa para outras pessoas. Não adianta colocar a culpa em outras pessoas quando pecamos. Nos nossos pais, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, na nossa igreja ou na nossa sociedade. Olha o que a Bíblia enfaticamente diz, e eu leio para vocês, Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não adianta transferir a culpa, porque eu vou responder pelos meus pecados diante de Deus. Ninguém será perdoado no meu lugar e ninguém será condenado em meu lugar. O apóstolo Pedro, ele teve a mesma atitude da mulher apanhada em adultério, quando ele foi pego negando Jesus Cristo, não uma, não duas, mas 3 vezes, praguejando Jesus Cristo. Ele não se defendeu quando ele foi confrontado. Ao contrário, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Então não adianta transferir minha culpa. Não adianta me desculpar, porque realmente Deus sabe todas as coisas. Nós vivemos em uma época que o ser humano tem muita dificuldade para reconhecer os seus erros e muita facilidade para reconhecer o erro de outros. Mas Jesus disse, ele disse em Mateus 7:3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Em outras palavras, você repara um cisco que se encontra no olho do teu irmão, mas você não enxerga a trave, o poste que está no seu próprio olho? O que incomoda mais, um poste ou um cisco? E nós somos capazes de reparar o cisco e de não reparar o poste no nosso olho. A mulher adúltera, ela não olhou para ninguém naquele dia, além de si mesma. E ela sabia que estava errada e ela não tentou se defender. Ao visitar uma grande penitenciária, onde havia presos de alta patente, presos perigosos, o pastor perguntou para um deles: por que você veio parar aqui?
E ele disse: por causa das más companhias, pregador. Se não fossem pelas más companhias, jamais teria entrado no mundo do crime. Aí o pastor disse para ele: então, se as más companhias tivessem mandado você cortar uma perna, você a teria cortado? E ele disse: claro que não. Aí o pastor disse: então pare de culpá-las pelo que você fez. Você está aqui por causa das suas próprias decisões e por causa da sua própria vontade. Quando você estiver em pecado, meu irmão, minha irmã, não tente se defender, não tente transferir sua culpa para outras pessoas, porque isso prova apenas que você ainda não se arrependeu e Deus ainda não está agindo na sua vida. Por isso eu disse: vamos nos colocar no lugar daquela mulher que não se defendeu, não se desculpou. Em segundo lugar, Jesus também não defendeu o pecado dela. Ao contrário, ele disse: vai-te e não peques mais. Então ele não foi conivente com o pecado. Em nenhum momento ele minimizou a gravidade do pecado. Ele em nenhum momento foi conivente com o pecado. Mas nós temos que observar: Jesus nunca confundiu o pecado com a pecadora. Ele nunca confundiu a pecadora com o pecado. Ele amou a pecadora, amém, irmãos? E ele odiou o pecado. Os pais, nós que somos pais, entendemos muito bem como isso acontece. Às vezes os filhos nos entristecem, eles desobedecem, são rebeldes, mas nós nunca deixamos de amá-los, amém, irmãos? Nunca deixamos de perdoá-los, amém, irmãos? São nossos filhos e nós morreríamos por eles. Você se lembra de Absalão? Havia matado o seu irmão. Amargura, ódio. Depois disso, causou rebelião e tentou roubar o reino de seu pai. Absalão era carne de pescoço, era uma pessoa ruim. Mas mesmo assim, quando ele morreu, aquele pai não suportou a dor. E Davi gritava: Absalão, meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Jesus também nunca deixou de nos amar, e Ele deseja perdoar o pior pecado de nossas vidas, amém, irmãos? Ele não mistura o pecador com o pecado jamais. Porém, muitas pessoas estão confundindo o amor de Deus com a indiferença. Deus não é indiferente para com os nossos pecados. Veja Hebreus 12, verso 6. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Qual foi então a situação da mulher? Ela não defendeu o seu pecado e Jesus não defendeu o pecado dela. Pecado é pecado e precisa ser tratado como tal. Mas em segundo lugar, veja a ação de Jesus no versículo 6. João 8, verso 6. A situação dela, culpada. A ação de Jesus. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Primeiramente, Jesus sabia que aquela gente não estava preocupada com a lei de Moisés, não estava preocupada com a vontade de Deus. Eles queriam matar a mulher e, consequentemente, matar Jesus Cristo. Temos que ter cuidado, então, com as nossas intenções. É justiça que queremos ou vingança? É justiça que queremos ou misericórdia? Temos que ter esse cuidado, irmãos, porque a mulher apanhada no ato de adultério, ela simboliza todos nós. Romanos 3, 23, o que diz? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela não era a única naquele dia que podia ser condenada. Não era a única
naquele dia que podia ser apedrejada. E é por esta razão, escutem agora, que há muitos anos eu deixei de trazer pessoas perante a igreja para que se desculpassem, para que pedissem perdão por algum ato pecaminoso que cometera. Fazemos isso em particular, fazemos isso através da disciplina pastoral, mas eu deixei de trazer pessoas perante a igreja, porque eu estou convencido, mais do que nunca, que ninguém pode atirar a primeira pedra, amém, irmãos? E que ninguém pode perdoar, mais do que ser perdoado, amém, irmãos? Ademais, estudando a Bíblia eu descobri, irmão João Carlos, que as únicas pessoas que nós levamos perante a igreja são os pastores. Quando eles pecam, não há nenhum mandamento em relação aos demais membros da igreja. Pensem nisso. Não há ninguém que perdoe mais do que precisa ser perdoado. Ela não era a única que podia ser condenada naquele dia, e todos podiam ter sido condenados, menos Jesus. Mas veja qual foi a ação de Jesus. Primeira, ele não respondeu aos acusadores. Ele não respondeu. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Imagine, você me procura para falar mal de alguém e eu te ignoro. Como que você vai se sentir? Você me procura para acusar alguém e eu simplesmente me agacho e começo a escrever sobre a terra, mas eu te ignoro completamente. Como que você se sentiria? Como que aqueles homens se sentiram? Jesus estava no meio de uma aula, de uma sessão, falando com pessoas ao redor do templo, quando esses homens o interromperam. Quando esses homens chegaram sem nenhum tipo de educação e interromperam a aula. Não era só a mulher que estava sendo julgada, Jesus estava sendo julgado também. A mulher, ela era apenas um pretexto, mas Jesus era o alvo das pedras. Eles não estavam interessados nela, mas eles estavam interessados nele. Aí ele encerrou a aula. Como que ele podia dar aula com uma mulher nua ou seminua, na presença da multidão, e aqueles homens falando alto, ele chamando atenção? Mas ao invés de responder àqueles homens, ele simplesmente agachou e começou a escrever sobre a terra. Ele agachou e começou a escrever sobre a terra. E o que será que ele escreveu, gente? Vocês já especularam sobre isso? A maioria dos estudantes da Bíblia acha que ele escreveu Levítico 20, verso 10. Veja o que diz Levítico 20, verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Onde estava o homem? Alguém tem notícia dele? Onde estava o homem? Provavelmente ele estava lá no meio da multidão, no meio dos fariseus, acusando a mulher. Mas ele não estava sendo cobrado. Agora veja como Jesus Cristo é maravilhoso. Ele não perde tempo, irmãos, argumentando com as pessoas, brigando, contextualizando, argumentando. Jesus, ele vai direto para a palavra de Deus. Ele fez isso no deserto. O diabo também queria ficar argumentando com ele, discutindo, mas Jesus encerrava a conversa, citando a palavra de Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Em outras palavras, vai embora daqui, porque a palavra de Deus condena a sua atitude. Certa vez um pai de família foi chamado para brigar na porta da sua casa com um vizinho descontente, e ele foi, e a esposa e os filhos ficaram em casa preocupados,
com a integridade física do pai, só que 10 minutos depois ele voltou para casa sem nenhum arranhão. E a esposa perguntou: e aí, vocês brigaram? Ele disse: não. Como não? O vizinho ficou falando, e eu fiquei apenas ouvindo e não respondi nada. E quando um não quer, dois não brigam. Às vezes, temos a impressão que precisamos sempre responder às pessoas. Precisamos falar do jeito que elas falam conosco. Nada disso. Jesus não argumentou com os seus acusadores, ele apenas ficou dentro da palavra. Veja, irmãos, Provérbios 26, verso 4, ensina que não devemos responder a todos. Não respondas ao tolo, segundo a sua estutícia, para que também não te faças semelhante a ele. Jesus estava diante de tolos, e ele não respondeu aos tolos. Além de não ter respondido, Jesus demonstrou sabedoria. Ele não caiu na armadilha dos acusadores. Veja o verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Jesus sabia que era uma armadilha. O inimigo está buscando a nossa queda, a nossa derrota. Agora perceba aqui comigo. Se tivesse ficado do lado da mulher, Jesus teria sido acusado do quê? De herege, de gentil, de publicano. Mas se tivesse concordado com os fariseus, aí ele teria se feito fariseu como eles. E agora? Jesus teria sido fariseu ou Jesus teria sido um gentil? O que Jesus fez então? Ele ficou do lado de Deus. E nós sempre vamos ter que escolher um lado, e precisa ser o lado de Deus. Amém, irmãos? Isso me faz lembrar a igreja de Corinto. Lá os irmãos estavam divididos também, entre os homens. Eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro. Aí Paulo disse: não, nós somos todos de Jesus Cristo. Então o único jeito para você e eu não cairmos em armadilhas é ficando do lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Quando eu estava na universidade, nós éramos talvez em um grupo de 8 ou 10 brasileiros, isso nos Estados Unidos. Nós éramos poucos brasileiros naquela época, uma escola de 10 mil ou mais alunos, né? Nós éramos uns 8, 10 brasileiros, e os brasileiros na escola começaram a ter atrito entre eles, brigas, rixas, críticas, difamação. E havia dois lados da história, e os dois lados me procuraram, tentando me chamar para o lado deles. Mas graças a Deus, consegui ficar neutro, ficar do lado de Deus, e não do lado dos grupos. Depois de alguns dias eu soube que todos eles foram chamados na reitoria da escola. Todos eles pararam na sala do reitor da escola. De todos os brasileiros, eu fui o único que não fui chamado pelo reitor. Por quê? Justamente porque Deus me deu aquela sabedoria, aquela habilidade de não me envolver em negócios alheios. Veja, irmãos, que nenhum de vós, diz 1 Pedro 4,15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. A palavra de Deus, ela consegue nos livrar de muitas armadilhas. A palavra de Deus nos faz sábios, amém, irmãos? O salmista diz que, por causa dos seus preceitos, eu sou mais sábio do que os meus professores. E a única maneira de você se fazer uma pessoa sábia é ficando dentro da palavra de Deus. A mulher estava em uma situação difícil, Jesus agiu com sabedoria. E em terceiro e último lugar, a condenação dos acusadores. Veja o verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado,
seja o primeiro que atire pedra contra ela. Veja que Jesus usou a palavra pecado. Um termo genérico, né? Quantos aqui têm pecado? Levante a sua mão. Termo genérico. Então todos nós. Mas se ele tivesse usado a palavra adultério, aí seria um termo específico. Vocês entenderam? Pecado, termo genérico. Adultério, termo específico. Então nem todos ali eram culpados de adultério, mas certamente todos ali eram culpados de pecado. Então Jesus se agachou 2 vezes para escrever sobre a terra. Na primeira vez, pastor, pode ser que ele tenha escrito Levítico 20, verso 10. Mas e na segunda vez? O que será que ele escreveu? Vamos pensar. Na primeira vez ele escreveu, cadê o adúltero? E na segunda vez, o que ele escreveu? Lembre-se que depois disso, eles foram saindo um por um, constrangidos, redarguidos no coração. Foi saindo um por um. O que será que Jesus escreveu na segunda vez que deixou aqueles homens sem lugar? Veja, estamos especulando, porque ninguém sabe o que Jesus escreveu, nem na primeira e nem na segunda vez. Mas eu imagino, eu posso especular, eu imagino que ele escreveu o nome do adúltero. Amém, irmãos? Eu imagino que ele escreveu o nome do adúltero. Deus sabe, amém, irmãos? Ou ele escreveu o nome de outros homens que estavam ali e o nome do pecado de cada um deles. Pecados secretos, pecados escondidos, mas que Deus conhecia muito bem. Quando os homens viram seus nomes no chão, foi aí que eles tremeram de medo. Então isso explica a reação deles no verso 9. Porque se você parar para pensar, foi um milagre o que aconteceu no verso 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então eles, alguma coisa fez com que eles fossem embora. Eu imagino que foi naquela segunda vez que Jesus começou a escrever o nome deles. E os mais velhos foram embora primeiro, porque eles tinham mais pecados. Eles tinham mais tempo de vida. Nesta manhã, nós os mais velhos somos os mais pecadores da igreja. Mas os mais jovens foram embora também. Sobrou para eles também. E com certeza o nome deles também foi escrito naquele momento. Pelo dedo de Deus. Salmo 90, verso 8. Veja o que diz. Salmo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Não há nada que Deus não conheça a nosso respeito. Então o que acontece quando eu e você somos convencidos dos nossos próprios pecados? Não do pecado do irmão ou da irmã, mas dos nossos. Primeira coisa, nós não vamos mais julgar os outros. Você para de julgar as pessoas. Quando você tem consciência dos seus pecados, você para de julgar as outras pessoas. Veja o verso 7. Jesus disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus deixou bem claro aqui que para sermos juízes, precisaríamos ser perfeitos. Alguém poderia ocupar essa posição? Algo que jamais seremos neste mundo, perfeitos. Algo que não somos. Então ele disse em Mateus 7:1, não julgueis, para que não sejais julgados. E você só vai parar de julgar quando você enxergar dentro de si mesmo. Você só vai parar de observar as falhas dos outros quando você observar as suas. Aqueles homens estavam querendo matar a mulher, quando na verdade, todos eles é quem mereciam morrer.
Geralmente uma pessoa que fica sempre reclamando das outras. Geralmente uma pessoa que fica respirando vingança. Geralmente uma pessoa que vive em busca de justiça. É uma pessoa que não enxerga os seus próprios pecados. É uma pessoa maldosa, egoísta. Como aqueles homens que queriam apedrejar a pobre mulher. Será que não passou na mente de nenhum deles? Cadê o adúltero? Porque só ela está sendo julgada. Por que não trouxemos o casal? Não. Eles se justificavam. Estavam cegos para perceber os seus próprios pecados. Eu gosto então daquele slogan, frase de para-choque de caminhão. Sempre que eu vejo, eu faço uma oração. Frase de para-choque de caminhão que diz assim: que Deus lhe dê em dobro que você está me desejando. E naquela hora eu falo: Deus abençoe esse homem, abençoe esse motorista, abençoe a esposa dele, abençoe os filhos dele, abençoe a saúde dele. Amém, irmãos? É isso que eu desejo para ele. Seja sincero. Se Deus fosse lhe dar em dobro o que você está desejando para mim neste momento, o que Deus lhe daria? Ou o que você esteja desejando para outros irmãos, ou para outras pessoas fora da igreja, o que Deus lhe daria em dobro? Pense muito nisso. O que acontece também quando somos convencidos do pecado? Fugimos de Deus ou nos aproximamos de Deus, né? Adão e Eva foram convencidos, fugiram de Deus. Caim foi convencido, fugiu de Deus. Davi foi convencido, correu para Deus. Pedro foi convencido, correu para Deus. Judas foi convencido, fugiu de Deus. Veja o verso 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher. Gente, o que ele escreveu, eu quero saber. Um dia no céu eu vou saber. Ele estava rodeado dos acusadores, não sabemos quantos. Ele se inclinou e escreveu alguma coisa. E depois do que ele escreveu, um a um. Aí ele esperou todo mundo ir embora. Aí ele se colocou em pé. Não viu mais ninguém. Só aquela mulher na frente dele. O que será que ele escreveu? O que ele teria escrito a meu respeito? Os homens fugiram, mas a mulher ficou perto de Jesus. Todos eles foram convencidos naquele dia, mas só ela ficou. Ela foi a única, então, que se arrependeu de verdade dos seus pecados. Amém, irmãos? Os outros também foram convencidos, mas não foram transformados. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo fala conosco durante o culto, talvez esteja falando agora, aí ele nos convence dos nossos pecados, mas na hora do apelo, nós fugimos de Deus e não pensamos mais no assunto, ao invés de nos aproximarmos dele. Conclusão? Veja o resultado do verdadeiro arrependimento no verso 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles ficou? Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: olha que bênção. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ela chamou Jesus de Senhor, que naquela época significava meu dono, meu mestre, meu Senhor. Ela foi perdoada completamente do seu pecado e Jesus contou com a transformação dela. Vai-te, não peques mais. Ela nunca mais pecou, pelo menos com adultério. Pecou em outras áreas, mas ela teve vitória nesta área. Veja, irmãos, Romanos 8, verso 1. Eu disse que o sucesso desta mensagem iria depender se você e eu nos colocássemos no lugar da mulher. Veja agora Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nem eu tampouco te condeno, porque ela não iria mais viver da carne, mas ela iria viver do Espírito. Por isso que nós não julgamos as pessoas pelo passado delas. Nós somos julgados pelo nosso presente, pelo que nós estamos fazendo agora. Também não podemos ser julgados pelo que vamos fazer no futuro. Só Deus sabe o que eu vou fazer no futuro. Nós somos julgados apenas pelo nosso presente, mas nunca jamais pelo nosso passado, muito menos pelo nosso futuro. E no presente, eu posso estar em pecado ou eu posso estar arrependido do pecado. O presente é tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu. Então, me colocando no lugar daquela mulher, eu posso dizer que nenhum de vocês é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que nenhum de vocês. E me colocando no lugar daquela mulher, eu posso dizer que Jesus não me condena. Vamos fechar os olhos e vamos orar.